Hoje vamos falar sobre o aqui e agora. E essa informação que eu vou trazer para vocês, ela não é repetida, tá? Vocês já ouviram isso antes, a gente já trouxe isso aqui, mas é novidade, não no contexto de que é uma coisa boa, mas o SBT decidiu mexer novamente na sua programação, como de praxe. Isso aí é difícil de acontecer, é uma coisa bem rara, e dessa vez o foco dessas modificações foram o aqui e agora, que já é um fato aí consumado e problemático na programação, desde o seu retorno, desde quando ele foi aí trazido de volta, substituindo o Tá Na Hora, que parece que vai voltar, mas isso aí a gente vai falar no decorrer aqui do vídeo. Mas o Aqui Agora voltou e ele ganhou novas cores, porque ele voltou após aí ser trazido de volta pela Daniela e numa edição comemorativa, e ele foi reformulado também agora recentemente. Ganhou novas cores, nova apresentação, tiraram a pessoa que eu posso assim até denominar como uma tentativa de sobrevivência. O canal inverteu os horários do jornal com a novela Coração Indomável, mas tudo foi feito como de praxe. Isso aí é óbvio que não tem como a gente deixar de falar. Foi feito sem divulgação, sem planejamento, e o resultado, como sempre, foi um desastre completo. A novela mexicana Coração Indomável foi jogada para todo o Brasil do nada para as 17h45, e essa mudança fez a novela despencar no Ibope. Não cresceu e chegou aí a amargar apenas 1,8 de média na Grande São Paulo, ficando perto de ser ultrapassada pela TV Cultura, porque o SBT simplesmente da noite pro dia, na segunda-feira, após o sucesso que foi o Teleton, eles, em vez de ficar nesse clima, já modificaram, e aí colocaram o Coração Indomável, que estava apenas sendo exibida para São Paulo, com seus capítulos ali todos em ordem, inclusive sendo cortados pra caramba. Isso tem revoltado muita gente, porque nós comentamos aqui no canal que estava ocorrendo alguns cortes em algumas novelas mexicanas, mas só Maria do Bairro que estava fazendo esses cortes, mas esses cortes já tinham vindo da própria Televisa, mas outras novelas estão sendo cortadas, e Coração Indomável é uma delas. O SBT está fatiando a novela, e ela, de uma hora para outra, agora está sendo exibida para todo o Brasil. Só que não no capítulo ali, pela metade, né? Assim, ela começou sendo exibida para São Paulo, e aí do nada os caras vão colocar no meio do capítulo ali para todo o Brasil. Eles começaram a novela de novo para todo o Brasil, como se ela tivesse estreado na segunda. Então, para quem é de São Paulo, tá vendo a novela nos capítulos normais, desde quando ela voltou a ter aí a sua reprise, e para quem tá vendo do Rio de Janeiro, de outro estado, tá vendo a novela do começo, assim que ela se iniciou. E o Aqui Agora, como eu disse, passou aí por um processo de reformulação em sua identidade visual, como vocês estão vendo aqui, ó. Cenário novo, mudanças nas cores, ele ganhou aí um visual diferente, moderno, cores novas. Na verdade foi uma inversão de cores, né? Um estilo visualmente diferente, mas nada disso funcionou na prática, porque a audiência continuou aí despencando. Eles simplesmente inverteram aquela cor histórica do jornal, que inclusive eles mantiveram no GC, porque se vocês notarem, o GC continua com a cor clássica, né, que é o fundo vermelho com a letra grifada ali branca, e a identidade visual nova trouxe essa inversão. Eles colocaram o fundo branco e as letras grifadas vermelhas, e também teve aí mudanças na apresentação. Abandonou a bancada, e também o Marco Pagete saiu, tendo apenas agora Geraldo Luiz e Dani Brandi aí apresentando um formato num tom ali mais próximo, né, do povo, tendo ali um papo mais direto. Mas mesmo assim o público parece ter virado as costas de vez. Exibido entre 6h30 e 7h45, ele marcou apenas 2,7 de média, ficando atrás até da Band, que fez 3,1, enquanto a Globo disparou com quase 20 pontos, e a Record seguiu com o Cidade Alerta na casa dos 7,9. Dentro do SBT, a percepção é de que essa reformulação foi a última cartada para tentar salvar o jornal, que desde a sua estreia vem sendo
sendo um peso morto na programação e uma dor de cabeça aí para o alto escalão. A produção já tinha sido alertada de que se os números não melhorassem, o programa corria sério risco de sair do ar. E agora essa possibilidade é mais real do que nunca. Fontes de bastidor garantem que o clima é de indefinição total, com profissionais sem saber se vão estar no ar nas próximas semanas, ou se o Aqui Agora vai sofrer uma interrupção na sua história cheia de indas e vindas. Muitos já comentam, inclusive o Gabriel de Oliveira em sua coluna Canal D, de que o SBT pensa em trazer de volta, em resgatar o Tá Na Hora, que teve, de certa forma, um melhor desempenho e agradou mais o público, caso que o Aqui Agora até o momento não fez. Então, se ele não reagir a essa última mudança imediatamente, ele será trocado aí para o Tá Na Hora, que vai voltar. Essa volta desse jornal circula com muita força nos corredores aí do SBT e o programa seria recolocado na faixa aí das 18h30, ocupando o espaço do jornal que insiste em não decolar. Mas o SBT, infelizmente, o problema dele é que parece que o canal está atirando para todos os lados, eles não têm uma estratégia clara. Então cada mudança é feita nas pressas e termina pior do que antes. Porque o Aqui Agora já passou por mais de 3 reformulações em menos de um ano e nenhuma delas conseguiu entregar o resultado esperado. Essas novas cores, esse visual renovado, a tentativa de dar um tom mais popular ao jornal, acabou sendo apenas um paliativo, uma maquiagem, sabe, estética, sem aquele conteúdo efetivo. Porque muitas pessoas até dizem que esse novo formato do Aqui Agora é um reboot do Tá Na Hora, que foi feito, que era feito até muito bem, diga-se de passagem, pela Dani Brand. A Dani Brand foi a que sobrou do Tá Na Hora, porque o Datena saiu, né? O Tá Na Hora ele começou lá atrás, como muita gente sabe ou não, com a Cristina Rocha e o Marcão, que era, na verdade, o Tá Na Hora lá atrás, ele já ia ser o Aqui Agora, porque tanto que quando ele estreou lá em março do ano passado, se vocês até procurarem no YouTube a estreia, vocês vão notar que ele tinha até alguns elementos semelhantes ao Aqui Agora, só que o nome Aqui Agora naquele momento não tinha sido muito bem aceito pelas afiliadas, que gostaram mais do nome Tá Na Hora. E aí Cristina Rocha saiu, Marcão ficou sozinho, depois entrou a Márcia Dantas, a Márcia Dantas saiu, foi demitida, Marcão ficou sozinho, entrou o Datena, foi contratado em dezembro do ano passado, ficou, depois pediu para sair, a Dani Brandt ficou sozinha e o Tá Na Hora tava muito bem com a Dani. Dani tava mandando muito bem, porque a Dani, se colocar ela até para fazer o Domingo Legal, ela vai fazer muito bem, porque ela apresenta muito bem os jornais do SBT, não é puxando o saco, porque eu não tenho contato próximo com ela, mas eu falo como telespectador. Então, o Tá Na Hora ficou sendo feito pela Dani Brand ali, só que aí os diretores acharam por bem trazer de volta o Aqui Agora, que já estava sendo especulado de retorno há muito tempo. Eles tentaram trazer um formato com aquele da chinelada, o Macedão, só que não trouxeram de volta, fizeram meio que um piloto dentro do próprio Tá Na Hora, só que eles perceberam que o formato que eles queriam trazer do Aqui Agora, misturando o humor com notícias, não ia dar certo, então eles não colocaram pra frente. E aí, até as chamadas que foram colocadas no ar com a Dani e o Macedão foram retiradas, não foi pra frente o projeto. E aí, depois de um período, fizeram alguns outros pilotos com a Dani e o Pajete, que era repórter e voltou novamente a ser repórter, e trouxeram de volta o Aqui Agora com uma arma secreta, que era o Geraldo Luiz, e aí passou a ser feito pelos 3, Geraldo, Dani e o Pajete. E essa é mais uma modificação, que aí o Pajete saiu, foi tirado, foi colocado para ser repórter de grandes reportagens, né, uma justificativa para poder tirar ele de vez e não trazer mais, e agora o Aqui Agora está sendo feito só com o Geraldo e com a Dani. Mas assim, é muito complicado, porque é o tempo inteiro mudando e o público já não se identifica com esse tipo de formato. E o público, né, o público acho que até mais antigo, que tinha até um apego histórico ao nome Aqui Agora, não reconhece mais a essência do programa, que foi totalmente retirada do ar. Então o que era para ser um símbolo de jornalismo popular e até impactante, virou um experimento novamente sem identidade. Então tenta agradar todo mundo e não agrada ninguém.
Geraldo Luiz, que é um dos nomes aí, de certa forma até experientes do elenco, tem tentado dar um tom emocional, um tom humanizado ao conteúdo, mas nem isso tem sido suficiente para poder conquistar o público. E até muitas pessoas têm criticado a forma como o Geraldo comanda o jornal, tem dado umas opiniões assim, até que tem dado polêmica. Recentemente aí teve um vídeo dele que viralizou, dele criticando uma mulher, porque parece que ela se envolveu num acidente. Aí ele criticou todas as mulheres, dizendo que mulher na direção dá ruim. Então assim, é meio polêmico, querendo, sabe, gerar corte, gerar, sabe, buzz em cima. Dani Brandi, como sempre, ganhou mais um destaque na tela, mas fica claro que o problema não é da apresentação, e sim do conceito e também da direção. Porque o SBT, nesse bolo todo, lida com um produto desconexo, feito às pressas, sem uma unidade visual, sem um plano de crescimento a longo prazo. A ausência da divulgação que não acontece também é um erro crasso, porque o público nem sabia que os horários tinham sido alterados. Então muitas das pessoas só descobriram, como sempre, da troca quando sintonizaram no canal, e aí perceberam que o jornal tinha entrado no ar em um novo horário. Então essa falta de comunicação entre o canal e o telespectador reflete a desorganização interna que o SBT enfrenta em sua tentativa novamente de reconstruir a faixa do fim de tarde. Enquanto isso, a Band continua levando vantagem com uma programação na faixa mais consistente, um jornalismo mais firme, mantendo o SBT na 4ª posição. O termo freguês da Band já virou até rotina entre os profissionais de bastidor, e a cada nova reformulação a expressão vai ganhando mais sentido, porque o foco do SBT hoje não é a vice-liderança, né? Porque está muito distante. Muito impossível o SBT hoje angariar diariamente a vice-liderança em cima do Cidade Alerta. Poderia galinhar com as mexicanas, mas aí eles não conseguem manter, então fica difícil. Então com o jornal é impossível. Então eles ficam brigando ali pelo 3º lugar. SBT e Band, SBT e Band. Quem ganha mais? Quem fica em terceiro? Quem ganha? Quem fica na frente? Quem fica atrás? Então é complicado demais. Mas o fato é que o Aqui Agora está mais próximo de um novo fim do que de uma recuperação. E ninguém no SBT arrisca mais garantir que ele vai continuar na grade até o final do ano. Essa instabilidade acaba criando um clima tenso na redação, com profissionais incertos sobre o futuro do programa e até do próprio emprego, porque, como eu disse, a tempestade vai vir em dezembro, grandes demissões podem acontecer e devem acontecer para poder cobrir os custos do valor que foi gasto para adquirir os direitos da Copa do Mundo. O SBT gastou 134 milhões para poder adquirir a Copa do Mundo, e esse valor aí, nenhum canal, acho que mais do que certo, vai fechar e fecha o ano no vermelho. Então, para poder fechar o ano no azul, no verde, mais ou menos, eles precisam efetuar cortes. Então, grandes cortes vão acontecer aí. Pessoas do vídeo podem ser demitidos, tá? Então já fique cientes disso. Então vocês que têm algum apego emocional com algum apresentador, já fique ciente que vocês podem não vê-lo, ou até não vê-los mais no ar. Mas o alto custo de produção do Aqui Agora, somado à baixa audiência, também pesa muito nessa decisão aí de manter um jornal diário com índices tão baixos que não se mostra viável financeiramente. O Tá Na Hora, que foi suspenso para dar lugar, para dar espaço ao Aqui Agora, é visto como uma opção mais segura, mais leve e de maior aceitação popular, porque eles botam agora, para poder justificar quando um programa acaba, é temporada especial. Então, quando o Tá Na Hora acabou, a Dani falou assim: olha, nós vamos aguardar uma pausa no Tá Na Hora para poder vir uma temporada especial do Aqui Agora, porque aí, se não der certo, se fracassar, eles metem aí que a temporada acabou. Mas eu acho que o Aqui Agora, ele tem permanecido lá muito pelos incentivos e pelos pedidos do Geraldo, que tem apresentado o programa também junto ali. Então o Geraldo, ele tem, com certeza, por ele ser próximo do Rinaldi, que é o chefão lá atualmente da emissora, ele acaba pedindo que continue, que teste isso, que teste aquilo. Então essa insistência, creio eu, deve ser muito até vinda do Geraldo.
Porque o Geraldo ele não é contratado fixo da emissora. Dizem que ele vai ganhar um programa ano que vem, um programa aos sábados que vai misturar jornalismo e o entreter. Então eu acho que a permanência do Aqui Agora é muito vinda do Geraldo, que acredita que o programa ainda tem fôlego, mas não tem. Então essa reformulação aí que teve com a mudança de apresentação, tirando a bancada, um formato mais ali informal, com os apresentadores em pé e tendo apenas dois, tendo só o Geraldo e a Dani, é a última mudança, e é bem possível que talvez em breve ou até no ano que vem teremos de volta aí o Tá Na Hora, porque o SBT não vai descartar ter um jornal nesse horário. Eles não vão abrir mão de ter um jornal nessa faixa para colocar novela. Eles não querem dar o braço por vencidos de que esse tipo de formato jornalístico não dá certo. Eles querem e vão insistir aí em ter um jornal nesse horário, mesmo que não seja o Aqui Agora, mesmo que seja outro. Eles vão insistir. Então, se o Aqui Agora acabar em breve, possivelmente no final do ano, o Tá Na Hora vai voltar com a Dani Brand ou até mesmo com outro apresentador, e aí o SBT mantém, como deveria manter o Tá Na Hora, que estava muito bem com a Dani, um jornalismo aí para poder bater de frente com as concorrentes, porque eles não querem colocar novela mexicana, não querem ter aí, como eles veem, né, enlatados na faixa horária. E você, qual é a sua opinião sobre isso? Você acha certo o SBT manter jornais e ter o tempo inteiro esse troca-troca? Porque você não mantém o público fidelizado, é o tempo inteiro mudando, e aí o pessoal até diz que não vai ver o SBT porque é o tempo inteiro mudando. Então como é que você vai se acostumar a ver um programa que daqui a um tempo pode sair do ar? Qual é a sua opinião sobre isso? Gostou desse novo formato aqui do Aqui Agora? Que agora mudou novamente aí a cor, mudou toda a estética, tem até previsão do tempo. O engraçado é que eles não têm previsão do tempo no SBT Brasil, que é o principal jornal, mas no Aqui Agora tem. Vai entender. Siga a gente no Instagram, @BastidorosDMOFC, e nós estamos também lá no X, que é o antigo Twitter, @BastidorosDM. Se você tiver alguma marca ou algum produto que gostaria de anunciar aqui no canal, entre em contato comigo através do e-mail que aparece aqui embaixo, que é o contato BastidorosDM. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.